Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre como treinar subidas numa localidade em que não tenha subidas. Portanto, isso por vezes acontece, nós queremos treinar subidas porque vamos fazer uma prova que tem muitas subidas e descidas, no entanto, nos locais onde costumamos treinar não temos essas subidas. Então vamos saber como resolver esse problema. Tudo tem uma solução. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu recomendo muito o treino de subidas, porque é um tipo de treino que tem muitos benefícios, nomeadamente ficarmos com muita força e termos uma melhoria cardiovascular e conseguimos melhorar a nossa capacidade física em quase todos os tipos de terrenos. E portanto, eu recomendo muito fazer treinos de subidas, quer os treinos de subidas que são tiros em subida, ou seja, encontramos um morro e subimos rápido e descemos depois a caminhar e voltamos a subir, assim na forma de treino intervalado ou treino de tiros, ou então uma corrida contínua de subidas e descidas, ou seja, vamos subindo e descendo em ritmo relativamente confortável. Porque isso tem muitas vantagens, é quase visto como um treino de reforço muscular. Portanto, é muito bom, tem muitas vantagens em termos fisiológicos, nós vamos melhorar bastante com este tipo de treinos. Além disso, existem muitas provas, têm muitas subidas e descidas e convém nós, quando estamos a treinar para essas provas, também fazermos alguns treinos para, de certa forma, simular o que vamos encontrar durante essas provas, porque se nós estamos a treinar para uma prova com subidas e descidas e só treinamos em terreno plano, depois, quando chegamos às subidas, vamos sentir alguma dificuldade e, portanto, é muito importante nós treinarmos subidas. No entanto, existem locais em que não tem subidas nenhumas e por mais que se procure, tudo é plano e portanto não se consegue depois ter um sítio para treinar esse tipo de especificidade que nós pretendemos incorporar nos nossos treinos. No entanto, há várias soluções que nós podemos adotar e é nisso que vamos agora focar-nos. A primeira alternativa é nós, quando formos para a academia ou para o ginásio e formos fazer trabalho de musculação e de reforço muscular, então fazermos alguns tipos de treinos na esteira ou na passadeira, como queiram chamar. Portanto, nós colocamos uma inclinação de 5, 10, 15% e fazemos então depois um conjunto de treinos para simular essas subidas e funciona relativamente próximo do que encontramos na realidade. Não é exatamente igual, mas é uma alternativa muito boa para quem quer incorporar treino de subidas. Por exemplo, 10% de inclinação e corremos durante, sei lá, 30 a 90 segundos, em ritmo rápido, depois abrandamos o ritmo, ou abaixamos a inclinação, depois voltamos novamente a subir rápido, ou então fazemos também uma inclinação padrão, por exemplo 5 ou 6%, e vamos subindo gradualmente através da esteira. Daí podemos depois analisar qual é que é o tipo de prova que nós vamos fazer, saber qual é o tipo de inclinações que nós vamos ter, e então depois simulamos as mesmas inclinações na esteira para, de certa forma, nos irmos habituando àquilo que nós vamos encontrar na prova. Outra alternativa é o treino de escadas. Podemos não ter subidas, no entanto, podemos encontrar um estádio que tenha escadas até lá acima, então corremos as escadas até lá acima, ou então o nosso prédio onde moramos pode ter também escadas, então vamos fazer uma corrida também nas escadas. Podemos também fazer o tipo de corrida de grau a degrau ou 2 degraus em 2 degraus para, de certa forma, mudarmos os estímulos que nós estamos a provocar e, portanto, esta também é uma boa alternativa para quem está a tentar simular o treino de subidas. Outra alternativa também é, por exemplo, nas garagens. Por vezes nós temos, às vezes as garagens são num piso mais baixo e então tem depois umas rampas para os carros depois saírem para a rua. Também se pode aproveitar esse tipo de rampas para se treinar as subidas, sobe-se, depois desce, depois sobe-se, depois desce, pá, tudo o que tenha
subida e descida, nós podemos aproveitar para, de certa forma, simular as subidas e as descidas que nós gostaríamos de ter para treinar. Outro tipo de exercícios que nós podemos fazer é exercícios de reforço muscular que reforcem os mesmos músculos que depois são usados ou são trabalhados quando nós fazemos treinos de subidas. Por exemplo, fazer agachamentos, fazer elevações de panturrilha, fazer a ponte, ou seja, este tipo de exercícios tem mais ou menos os mesmos músculos a ser utilizados do que quando nós estamos a fazer o treino de subidas. E, portanto, também é mais uma alternativa para nós trabalharmos esses músculos. De certa forma, quando nós fazemos as subidas, também estamos a trabalhar os mesmos músculos. A pliometria também é uma boa alternativa para quem queira trabalhar algumas componentes que são usadas quando nós fazemos subidas. Pliometria é, no fundo, nós treinarmos através de saltos, ou seja, por exemplo, saltar à corda, é um tipo de exercício em que nós estamos a saltar e isso dá-nos alguma impulsão e nos ajuda a impulsionar o corpo, tal como quando nós fazemos treinos de subidas em que temos que elevar o corpo para cima e, portanto, aqui também estamos a elevar o corpo para cima com estes saltos. Saltar para caixas, ou então fazer, por exemplo, agachamentos com salto, em que nós agachamos e depois quando voltamos para cima fazemos um pequeno salto. Portanto, todos estes exercícios de pliometria também nos podem ajudar a trabalhar aqueles músculos e aqueles movimentos que nós depois fazemos também no treino de subidas. E com esses exercícios nós ficamos com os pés e com os passos muito mais potentes, que é aquilo que nós também vamos ganhar quando estamos a subir. Outras alternativas é, por exemplo, alguns exercícios com resistência extra, por exemplo, com elásticos. Temos um elástico que nos vai puxar e nós tentamos correr para a frente, portanto isto também de certa forma está a usar a mesma lógica de quando nós estamos a subir. Ou então fazer algum tipo de trabalho de cross-training, por exemplo, andar de bicicleta, aquelas bicicletas estáticas, e se nós fizermos um tipo de exercício de uma pedalada lenta, mas com, não sei como é que ele se chama, com uma força, ou seja, estamos a fazer mais força, mas a uma pedalada lenta, não é, portanto, não consigo explicar muito bem, assim nós conseguimos estar a fazer tipo um reforço muscular que, de certa forma, também é muito bom para nos fortalecer e para ganharmos a força que necessitamos quando estamos a fazer subidas. Correr na areia também é muito bom porque nós estamos a necessitar de fazer uma cadência mais alta, usarmos mais os braços para equilibrarmos o corpo, e que também é, de certa forma, o que acontece quando nós estamos a subir. Por fim, podemos fazer treinos intensos em percurso plano, por exemplo, fazer treino intervalado ou um fartlek ou algo do género em que nós corremos rápido e isso também nos está a fortalecer e também será muito bom para nós ganharmos a força que necessitamos para todas as provas que vamos fazer. E estes exercícios mais intensos também simulam, de certa forma, a percepção de esforço que nós vamos ter quando estivermos a subir, que vai ser uma percepção de esforço muito mais elevada do que correr em percurso plano. Em termos de alertas, é muito importante nós fazermos uma progressão muito gradual deste tipo de exercícios. Isto são exercícios que são às vezes muito pesados, são muito complicados depois nós conseguirmos recuperar e, portanto, fazendo de uma forma muito gradual, não devemos aumentar mais do que 10%, quer a intensidade, quer o volume entre cada semana, porque é importante nós irmos habituando o corpo a este tipo de exercícios, de forma a evitarmos lesões, que é o que nós não queremos. Além disso, a recuperação também é muito importante, nós também devemos alternar dias mais intensos com dias de descanso ou dias em que sejam mais leves, porque, como disse há pouco, este tipo de exercícios é muito intenso, os treinos de subidas são muito intensos e, portanto, se nós estamos sempre a exagerar, estamos sempre a dar o máximo, depois corremos o risco depois de
entrar num processo de overtraining e podermos até lesionar-nos de uma forma grave. E basicamente era isto que eu tinha hoje para vos dizer. O treino de subidas é essencial para qualquer corredor, não só para participar em provas que tenham muitas subidas e descidas, mas também para melhorar a vossa força e a vossa resistência. Se nós não tivermos na zona onde costumamos treinar este tipo de subidas para nós podermos fazer, então podemos ter outras alternativas. Alternativas que falei ao longo do vídeo, como fazer exercícios de pliometria, fazer exercícios na esteira, correr na esteira com inclinação, correr nas escadas. Portanto, este tipo de exercícios são muito bons para, de certa forma, simular tudo o que é feito no trabalho de subidas e descidas e, portanto, de certa forma, vocês vão conseguir substituir aquele trabalho de descidas e subidas por outro tipo de exercícios equivalentes, que usem os mesmos músculos, que fortaleçam os mesmos músculos que são usados nas subidas e, portanto, é uma alternativa. É assim, quem não tem cão caça com gato e, portanto, nós temos é que treinar e temos que nos enrascar com aquilo que temos. Portanto, eu espero que tenham gostado do vídeo e se gostaram, deixem o vosso joinha, deixem nos comentários se na vossa zona treinam subidas e descidas e se têm bons locais para treinarem subidas e descidas e se não têm, o que é que costumam fazer, porque é importante também para nós termos outras ideias além daquelas que eu partilhei hoje. Se gostaram do vídeo, subscrevam o canal, ativem as notificações e até à próxima e bons treinos.